Então vamos agora para o Realty Income. Realty Income. Então o REIT aí de mais de 50 anos. O Public Storage também quase 50 anos. 20 bilhões de market cap. Muito focado em varejo. Então é desse setor, né? Vamos entender um pouquinho melhor como é que ele funciona. Então, o REIT Income, né? Ele é um dos que pagam dividendos mensalmente. Estão no S&P 500 também. E normalmente os REITs pagam trimestralmente, quando fecha o resultado trimestral, né? Mas esse aqui é um dos que paga mensal, que acaba atraindo os outros investidores que preferem renda mensal, né? Então é uma vantagem competitiva dele. Tem mais aí de 6.500 propriedades, né? Isso é um absurdo. Você pegar aí, cara, toda a indústria de fundo imobiliário do Brasil não tem essa quantidade de propriedade, né? Trabalha aí com contratos de longo prazo, de aluguel, e paga dividendo há mais de 51 anos, né? Seguido aí, ó. Ela pagou 601 consecutivos dividendos mensais durante 51 anos, né? Então, aumentando também 107 vezes desde o IPO, né, em 1994. Então, cara, é um monstro aí também, né? Você tá vendo aqui algumas propriedades que ele tem, ó, Taco Bell, Walgreens, que é farmácias, né? Essa aqui também, se eu não me engano, foi alguma coisa em relação a Dollar General de alguma coisa do governo lá. Ultabit de maquiagem, Lifetime, ó, Walmart, dispensa comentários, né? Coca-Cola, também trabalha com alguns galpões. Ó. Posto de gasolina, loja de conveniência também. Aí Home Depot também gigantesca, tipo a Leroy Merlin lá de fora, o Amoedo da vida. Sam's Club também que faz parte do grupo do Walmart. Tem aqui no Brasil, né? Taco Bell e aqui foram alguns aí, né? Então o background dele, ele trabalha aí com essa questão aí de propriedades com um único inquilino, né? Com um contrato de longo prazo. Basicamente aí esse é o foco dele. Distribui dividendo aí, ó, 51 anos de operação e 25 anos de IPO. Pá, pá, pá. Aí aqui tem alguns critérios que ele também fala melhor. Aqui, ó, normalmente contratos de mais de 10 anos. Isso gera uma previsibilidade de renda e uma segurança também, né, para os investidores. Aqui também falando um pouco do portfólio. Ele tem mais de 600 diferentes empresas, né, locatários. Mais de 50 indústrias, então vários setores. Locados em 49 estados, Porto Rico e também no Reino Unido, né? Ele também faz essa gestão dos imóveis lá, ó. Asset Management. Também, ó, Build to Suit, que ele compra e aluga de volta, né? Aqui estão alguns dos top 20 locatários. Então, Walgreens, 7-Eleven. Em termos de percentual da receita, o maior é o Walgreens. Aí, FedEx. Vamos ver algumas grandes aí. Cinema também, ó. Cineworld, Walmart, academias. Então, muito focado em varejo, né? Farmácia, Home Depot, que também é de construção, né? Material de construção. Aqui a diversificação da indústria, vários setores, isso é muito importante para você não ficar dependente de um único setor. Então, agora a gente viu nessa crise do Covid aí que impactou vários setores, mas uns foram mais impactados, outros menos. Então, por exemplo, farmácia continua aberta, loja de conveniência continua aberta, mas, sei lá, faculdade ficou fechada, que mais? Loja de construção também ficou fechada um tempo. Que mais? Vamos ver, papelaria, restaurante ficou fechado. Então, aqui cinema, teatro também ficou fechado. Teatros é cinema, né? Cinemas e teatros. E então alguns foram impactados, outros menos. Então esse aqui é um dos principais pontos que você tem que buscar diversificar essa questão, não só nos REITs, como nos fundos imobiliários também, né? E aqui tá falando um pouco da diversificação geográfica, então tá mostrando aqui, ó, quando eu passo o mouse. Por isso que eu falei pra você colocar em tela cheia, mané. Bota em tela cheia, ó. 10% da receita aqui no Texas, 2, 1, Kansas, Colorado 1,5. Então é bastante diversificado em termos de receita, ó. Na Califórnia 8,8. Vamos ver Nova York aqui. Nova Jersey, 4,4 Nova York.
Então é muito tranquilo, é bastante diversificado. Em termos de tipo de propriedade, o varejo é basicamente 84% da receita, 10% indústria, né, galpão, essas coisas, tipo Coca-Cola que eu mostrei lá, alguns escritórios, 3,5%, e agricultura, parte de agricultura, 1,7%. Então é um REIT basicamente de varejo, né? Não tem muito o que falar. Isso aqui é importante também acompanhar, que é a ocupação, né? A gente vê que é uma baixa ocupação, então desde 1992 aqui a ocupação nunca baixou de 96%, 97%. É um absurdo, né? Enquanto que a quantidade total de propriedades, apesar das propriedades vagas terem aumentado, a gente vê que historicamente a taxa se manteve estável, né? Então isso aqui é genial, né? Aqui uma apresentação um pouco mais completa, assim, quem quiser também dar uma olhada. Aqui ele fala um pouco do retorno histórico lá, 15,3% desde 94, IPO, retorno absurdo, né? Aqui eu vou dando uma passada mais rápida em alguns pontos, vou falando aqui o que eu acho mais importante, mas não vou ficar parando para ler tudo, tá? Então aqui no caso do Covid, ele vem explicando que 91% recebeu, né? Ó, em julho, aqui ele está demonstrando que em julho está começando a voltar aí a recuperar um pouco, né? Então ele vê que no segundo trimestre, consolidado, né? Abril, maio e junho, ele teve aí um aluguel que não recebeu alguns aluguéis aqui, principalmente da parte de varejo que foi fechada, né? Em termos de indústria, lajes corporativas e agricultura não teve tanto impacto, mas o varejo foi impactado e aí ele está mostrando que em julho estava começando a voltar. Ó. Então, a partir do terceiro trimestre, deve voltar tudo ao normal. Né? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui ele vem mostrando a questão aqui dos cinemas, né? Que no segundo trimestre o percentual de contratos que não foram recebidos, ó, então, tipo, como se fosse a inadimplência, né? Aqui dos cinemas, ó, ficou bastante alta, né? Então, foram os que sofreram mais e estão fechados até hoje, né? Pelo menos no momento que estou gravando essa live. Em agosto de 2020. Então, o resto não foi tão impactado, né? Dá para ver por esse slide. Aqui vem falando o nível de alavancagem em relação aos ativos, em relação ao EBITDA. Aqui vem comparando em relação à indústria, que ele possui uma alavancagem máxima menor que o máximo aí da indústria, lá do S&P, na mediana, né? E também um Fixed Charge Cover Ratio, também bem tranquilo em relação aí à indústria. Um pouquinho acima, né? 3,1 tá na média aí dos custos fixos, né? Cobertura dos custos fixos. Aí, volatilidade. O que ele vem falando aqui? Não tô a fim de ver isso não. Aqui o que? Earnings Growth. Aqui é absurdo, né? Aqui ele mostra um pouco da volatilidade em relação ao retorno, né? Então você vê que o retorno estrondoso no longo prazo com uma baixa volatilidade. Né? Aqui é o retorno composto em relação aos índices. Então ele teve um retorno acima dos índices, que retornaram bastante, né, desde 94 aí. Foram bem parecidos. E fala de beta, fala alguns indicadores de valuation aqui, essas coisas, né, que eu não vou perder tanto tempo. Vem falando do portfólio, da ocupação do portfólio, né? Obviamente foi impactado um pouco com o Covid, o varejo é isso, né? Aqui vem mostrando aí os que eu já mostrei lá em relação às receitas, né? Os principais inquilinos. Você vê que os top 20 representam mais da metade da receita, mas são diversos setores com 20 inquilinos diferentes, são grandes empresas que dificilmente vão sumir do mapa de um dia para o outro, né? Aí vem mostrando algumas fotos aqui, ó, do Walmart e tal, já mostrei lá, né? Não, falando varejo, aqui a diversificação de aluguel, né, de receita. Aqui os principais pontos, né, de receita, lá, Texas, Califórnia, Illinois, que somados aí dão o quê? Ó, 18, 19, 23, 27, 28, 30, uns 40% mais ou menos aí vem desses 6 estados. Né? Aqui focado em serviço e tal. Low price point. Não. Passando aqui o que eu não achar tão importante assim.
Aqui ele vem explicando também um pouco aí sobre a estratégia do fundo, né? Como é que funciona. Também não vou ficar lendo isso tudo aqui, né, pessoal? Aí não rola. Aqui falando um pouco da valor de mercado, né? Aí vem falando dos indicadores fundamentalistas. Aqui o dividendo histórico, né? Absurdo. Aumentando desde 94 lá. A distribuição total de proventos. Aqui vem falando do ESG, que está na modinha agora aí, né? Environmental, Social and Governance Initiatives. Então vem falando aí um pouco dessa responsabilidade social, ambiental também e de governança corporativa, né? Eu sou um dos poucos youtubers que fala sobre governança, né? Aí pode ver que quase ninguém fala, mas o foco da galera é preço. Ninguém tá nem aí para governança, mas hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo hoje, complicado você ignorar a governança, né? Então, o ESG vem aí para deixar um pouco mais claras, né, se a empresa segue ou não essas medidas aí mais sustentáveis e tal, se preocupa com os acionistas, com seus empregados e também com o meio ambiente. Aí falando também um pouquinho de cada um dos segmentos, lá, drogarias, loja de conveniência. Esse dólar cost, esse dólar stories que eu não entendi direito o que é, mas pareceu alguma coisa de programa do governo, tipo, sei lá. Não entendi direito o que é isso. Se alguém souber, depois deixa no chat aí que eu vejo. Aí parte de. Como é que é o nome? Mercearia, né? Parte de academia, Ciatos. Restaurante tipo fast food da vida, né? Delivery. Delivery não, drive-thru. Então, cara, é muito diversificado o reach, né? Estrondoso. Mas aqui no Fundamentei, a gente deve ajustar isso no futuro, pelo menos tentar, porque depende da nossa API. O CAPEX vem zerado. Mas aí olhando aqui nas demonstrações financeiras, a gente vê que não está zerado, né? Então, ele tem sim um CAPEX, que está até inclusive maior do que o fluxo de caixa operacional, que o FFO também, né? Então, é um REIT que tem que ir acompanhando aí também em relação a não só o FFO por aqui, mas o CAPEX, mesmo que a gente vamos tentar ajustar isso aqui no futuro, né, para não precisar ficar olhando lá, mas o interessante de ver aqui é que o FFO é um absurdo, né? Parece o Tesouro Selic, fluxo de caixa também absurdo, que vai crescendo aí junto com os dividendos, né? Quanto mais gerar caixa, mais distribui também. Dividend yield também na caixa aí dos 4, 5%, historicamente falando, é excelente, lembrando que isso aqui está em dólar, né? A alavancagem também, a gente considera nos REITs acima de 6, assim, alta, e acima de, sei lá, 7, 8 aí, realmente é muito alta, né? A gente vê o Public Storage aqui bem mais baixo em relação ao EBITDA, né? Mas é um REIT também com uma margem muito boa, 30%, pô, praticamente nada de custo operacional, ó, você vê que praticamente toda a receita vira EBITDA, né? Muito tranquilo. E é isso, né? Não tem muito o que falar, payout alto, o FPS também, isso é importante de ir acompanhando para ver se conforme o REIT vai emitindo também novas ações e tal, ele vai gerando valor e por enquanto tá tudo certo. Então, né, não tem o que falar, nota máxima aí, um dos tops também, em relação a tanto a valor de mercado quanto a diversificação na Bolsa Americana, beleza?